Olá, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou neuropsicóloga, gestalt-terapeuta e hoje eu tô aqui no consultório para falar um pouquinho mais para vocês sobre as dúvidas das nossas seguidoras. Olha só o que a @nbabynoir mandou o seguinte: que vídeo maravilhoso, obrigada! Eu gostaria de saber se você poderia fazer um vídeo falando sobre os desafios que o psicólogo enfrenta lidando com os seus pacientes. Bom, nbabynoir, na minha opinião, o maior desafio que eu encontro é quando eu me sensibilizo com os problemas dos meus clientes. E isso acontece sempre, quase sempre, na verdade. Hoje em dia, depois de muita terapia e de muita discussão comigo mesma, eu entendi que se eu não me sensibilizasse com os problemas dos meus clientes, talvez eu não tivesse tanta força, tanto desejo em resolvê-los, em ajudar os meus clientes a resolvê-los, em propor ideias para resolvê-los, porque o sofrimento é, sem dúvida, o maior professor. É o sofrimento que nos ensina a sair daquele lugar horrível. É o sofrimento que nos impulsiona a largar mão de várias coisas que nos prendem, né? Então, se eu não me sensibilizasse, se eu não sofresse em alguma medida com as histórias dos meus clientes, eu talvez não tivesse tanto interesse, tanto desejo em ajudá-los, em dar ideias, em trazer outras possibilidades, em propor outras formas, em cavocar junto com ele para entender da onde que saiu essa forma de pensar, essa crença. Então, esse sofrimento que eu vivo quando fico deparada, quando me deparo com o sofrimento do meu cliente, é um desafio, sem dúvidas. Mas hoje, depois de alguns anos e de centenas de clientes que eu atendi, eu não desejo mais não sofrer com o sofrimento alheio. Eu acho, como eu falei, eu já entendi que isso também é necessário, talvez seja uma força motriz que me faz também ser sensível para fazer uma verdadeira escuta dos meus clientes, para me sensibilizar e poder ofertar um atendimento singular, único para ele, porque isso me afeta também, entende? Então, é um desafio, com certeza. Quando eu trabalhei, uma época eu fui coordenadora de um projeto aqui na cidade que trabalhava com as crianças das escolas, né, crianças até o 9º ano, e me deparei com muitos casos de violência, abuso, e isso foi muito desafiador, porque eu me deparava com o sofrimento, mas muitas vezes não tinha possibilidade de ajudar aquela criança, porque dependia dos seus pais e era uma situação que a equipe detectava, e muitas vezes os pais não estavam tão afim assim de resolver aquele problema, aquela situação, né? Diferentemente do que eu vivo hoje atendendo em consultório particular, que é diferente, porque os clientes vêm buscar a solução, então eles já estão muito mobilizados para ação, para mudar, para resolver, para parar de sofrer. Então, quando eu me deparo com uma situação em que a criança, principalmente o adolescente, está sofrendo, mas muitas vezes é impedido de vencer esse sofrimento por causa dos seus pais, que ou não percebem esse sofrimento, ou realmente são negligentes, ou realmente estão usando da violência como uma ferramenta diária ali do cotidiano, isso me afeta, realmente é um desafio grande para mim. Mas me mobiliza ainda mais, por outro lado, né? A tentar resolver, a tentar fazer com que esse adolescente, por exemplo, tenha uma voz mais ativa e fale do que ele está vivendo, do que ele está sofrendo, ou que ele melhore a sua comunicação e consiga expressar seus sentimentos, ou que ele realmente fale para o seu pai, ou então eu chamo o pai e a mãe aqui no consultório, falo, faço algumas perguntas sobre algumas coisas e de alguma forma mobilizo também para que esses pais também observem, verifiquem o que esse adolescente, o que esse filho está passando. Então, é um desafio, porque eu não consigo excluir o sofrimento, eu não consigo excluir essa sensibilidade da equação, eu não quero excluir essa sensibilidade, esse sofrimento da equação, porque se eu tirar isso, eu também vou tirar essa força motriz
que faz com que eu atenda os meus clientes com tanta empatia e de alguma forma provoque resultados com ele, né? Por ele, para ele, com ele, ok? Então, acho que tá respondida a pergunta. Na minha opinião, é um dos maiores desafios que eu enfrento, mas que, por outro lado, é minha paixão, é muito gostoso, porque junto com esse sofrimento que vem, principalmente nas primeiras sessões, também segue-se a vitória, segue-se a superação, segue-se a evolução, e esse cliente deixa de fazer algumas coisas que estão levando ele a sofrer, e o cliente se mostra interessado a experimentar algumas coisas que eu proponho. Então também é uma satisfação muito grande, porque se eu sofri junto com o cliente, eu também me sinto vitoriosa junto com o cliente quando ele consegue se superar e entrar em outras fases, abrir novos ciclos, enfim. Então isso não tem preço que pague, realmente é igualmente maravilhoso. Respondi tua pergunta. Bom, se você tem mais dúvidas aí sobre o funcionamento da terapia, sobre os desafios que o psicólogo encontra, sobre algum transtorno específico, algum sintoma aí que você ou algum familiar, algum amigo esteja vivenciando, manda sua pergunta aqui pra gente, tá bom? Um abração, valeu!